É, Perus. É longe mesmo, hein? Pra mim, daqui lá dá 1h40, quase 2 horas. Aí já tá filmando. Tu colocou a posição certa? Tá pegando Tá eu e certinho, tu? eu e você. Eu tô achando que tá pegando só eu? Não. Ali tá certinho. Não, tá pegando os dois. Tá pegando igual o outro. Vocês querem começar, você vai começar com a fechada em você, aí você faz a introdução, apresenta, eu jogo para aberto ou eu jogo para fechada nele? Joga para aberta, ou não, melhor, para fechada nele, que é para ele também dar bom dia aí, depois a gente dá bom dia, se apresentar e abre e vocês começam o Fechou. debate, né? Beleza. Eu vou dar uns minutinhos a mais para vocês, por conta do meu atraso também, né? Beleza, Mas aí eu vou avisando, tá bom? Beleza. Quando falta 10, você dá um toque, viu, Paulo? Tá. Então, vamos lá em 3, 2, 1. Gente, muito bom dia, que Deus abençoe o seu dia. Hoje é sexta-feira. Ivanildo de Cumbica Podcast, segunda parte da entrevista com meu amigo pastor Wellington. Hoje vamos falar de tudo, viu, Wellington? Falar de Bíblia, vamos falar de política, vamos falar de religião, filosofia, vamos falar de biografia. Se apresente aí, quem é você, o Wellington? Bom dia, meu nome é Wellington Caetano, eu tenho 49 anos, sou, pela misericórdia de Deus, pastor, e hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho do que Deus tem feito em nossa vida. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, curta e compartilha. Ivanildo de Cumbica no Instagram, no Facebook, qual que é a tua rede? Meu é Wellington_Caetano, Instagram, e Wellington Caetano de Holanda no YouTube. Show de bola. Breve, nosso canal. Você vai abrir nosso canal, hein? O Ivanildo de Cumbica vai abrir, vai dar umas dicas lá, ajudar a gente nesse grande projeto. Projeto social, projeto político, projeto religioso, projeto ecumênico. Nós vamos aí fazer e acontecer. Vamos junto nesse bate-papo? Tá preparado? Sim. Nós não tivemos tempo no nosso último encontro de falar a tua biografia, porque Caetano, a maioria dos caetanos são oriundos do Nordeste. Isso. E você é nordestino mesmo? Não, eu sou de São Paulo, minha mãe da Paraíba e o meu pai do Ceará. Olha aí, mistura boa. Dois sangue bons, cearense e paraibano. Muito bem. E quando foi que você chegou a São Paulo? Você é paulista mesmo? Isso, eu nasci aqui. Nasceu aqui em Guarulhos ou São Paulo? São Paulo, Vila Maria. Vila Maria, Quebrada da Vila. E morei 23 anos na Vila Gustavo. Vila Gustavo. Olha, eu conheço ali o Rei do Mocotó aí. Isso. Ali a Vila Medeiros. Vila Medeiros. Isso. Morava ali. Gustavo Adolfo. Isso. Eu conheço tudo ali, hein? E aí, quando foi que você veio para Guarulhos? Como que você apaixonou por essa cidade? A cidade tão acolhedora que é a cidade de Guarulhos. Então, meu pai e minha mãe tinham uma casa aqui. E aí eles vieram e eu continuei morando com a minha avó, né? Criado com a avó. Filho de vó? Meu Deus do céu. Aí houve aquele condomínio ali no Guainumbi e trouxeram a minha avó. Eles vieram para cá, nós ficamos mais uns 3 anos ali, eu e minha irmã. E depois eles vieram, migraram para cá, trouxeram minha avó para morar no condomínio. E aí eu não tive opção, eu acabei vindo também. Que bom. Muito bem. Qual é o seu sentimento de cidadão? Cidadão guarulhense, cidadão paulista? Qual é o sentimento? Qual é a tua visão de cidade? Como é que está a cidade? Você tem essa preocupação política, de política pública, partidária? Qual que é o teu conceito com relação a isso? O que você acha globalmente da política? Como é que está hoje o teu pensamento aí? Você se envolve com essas questões? Não, então eu não me envolvo muito, né, com essas questões. Quando eu cheguei aqui, as ruas elas não eram nem asfaltadas, quando eu vim morar ali, aqui em Cumbica, né? E assim, houve um progresso nessa questão, mas essa questão política é muito complicado, né? Cada um toma o seu partido, então eu não me envolvo muito em política, faço minha parte como cidadão, e aí a gente está vendo aí agora, né? Colocou o pedágio para o cidadão de Guarulhos que usa a via para estar se locomovendo, uma coisa que não é justa, né? Ficou esse trânsito, o tempo parado, adulto um congestionamento terrível, agora liberou, mas custa caro. Então fica tudo na conta do trabalhador para pagar. Muito importante essa tua fala, porque as políticas públicas são necessárias, mas não pode ter nem aumento de imposto, não pode ter nem aumento de taxa. Você imagina você morar numa cidade que nem Guarulhos, que o trecho urbano é de 10 a 14 quilômetros, e você tem que pagar para circular dentro da própria cidade. Um absurdo. O que você acha disso aí? Um absurdo.
absurdo. Saiu de Pesa. casa, paga. Voltou para casa, paga. E aí? E aí, se você quiser ir por dentro, congestiona tudo por dentro, trava. Você nunca vai chegar no horário, vai ter que sair muito cedo. Quer dizer, está sufocando e atrapalhando a vida do cidadão de bem. Você sabe quanto custa uma hora no trânsito? O Paulo estava comentando que para chegar na casa dele demora 1h40. Imagina quanto tempo você fica no trevo de Bom Sucesso. Quanto custa um caminhão? Então a gente está falando de economia também. Um caminhão de uma transportadora que precisa entregar a mercadoria, ou um entregador autônomo ficar preso no trevo do Bom Sucesso. O pessoal colocou o nome, sabe o nome do trevo do Bom Sucesso ou não? Não. Trevo dos Infernos. Porque você chega ali, cara, para tudo, trava tudo, e aí eu vou deixar uma dica aqui na minha câmera, você vai fazer o corte disso aqui para mandar para o prefeito. Prefeito, é um absurdo o trevo do Bom Sucesso ter ponto de ônibus. Como ter ponto de ônibus? Precisa fazer bolsão de ponto de ônibus fora do trevo. Como que para ônibus no trevo do Bom Sucesso? Como que tem fluidez no trânsito? Aqui em São Paulo, a Companhia de Engenharia de Trânsito, ela geralmente inverte o tráfego no período de grande circulação de veículo, que nós chamamos no horário de pico. Então, por exemplo, agora de manhã, quem está indo para o centro vai usar uma faixa adicional da Radial Leste, para ir para o centro de São Paulo. À tarde, quando você volta, horário de pico, você usa uma faixa da direita. Então, assim, precisa buscar alternativa, porque a gente não pode ficar. Economicamente é inviável para uma empresa, para o entregador, ficar preso durante muito tempo no trânsito, deixando de progredir as empresas, de melhorar a economia. Qual é o teu pensamento com relação a isso? Não, tá perfeita a sua fala. Ontem eu fui ao presidente Dutra, ele abriu aquela via que era para tirar o povo do Bom Sucesso, mas ali parece que está pior do que o Bom Sucesso. Tanto quem vem ali da base aérea, quanto quem vem da Dutra e faz o retorno por baixo para sair ali na Papa João Paulo, é terrível aquele lugar. Não anda. A gente percebe também que tem muitas vias que não tem farol. É uma confusão. Parece a Índia, onde não tem farol, não tem nada e um tem que esperar o outro. Então tem muitos lugares que falta farol. Eu acho que os prefeitos das cidades que têm grande circulação de veículos deveriam fazer uma consultoria com o Maluf. O Maluf estava à frente do seu tempo. O Maluf fazia um túnel ali, uma ponte ali, um acesso ali, um piscinão aqui. O Maluf era um gênio da engenharia. Porque você pega uma cidade que cresceu muito, que é a cidade de Guarulhos, e as alternativas de engenharia de trânsito tá muito medíocre. Precisando, contrata um engenheiro aí, contrata engenheiros que tenham, fazer concurso, acho que fazer concurso para melhora no trânsito, para a gente poder dar uma melhorada no trânsito, que causa prejuízo para todos nós. É um problema. Fora as empresas que estão indo embora de Guarulhos, né? Que nem você falou, uma grande cidade. Eu mesmo trabalhei 13 anos ali na Pemetal e ela foi embora por conta do imposto. Imposto muito alto, e aí acabou indo para Ribeirão Preto e muita gente perdendo quem quis ir, mas aí pagaria só um ano de aluguel e depois você tinha que se virar. Então muita gente que foi, passou um ano e voltou. E ali muita gente, né, perdeu o seu emprego justamente por causa do imposto alto. Então a gente vê também muita empresa migrando por esse caos na cidade, e pior agora ainda, né, com esses pedágios aí. Então, aí você olha uma cidade como a nossa, uma cidade que tem o maior aeroporto do país, uma cidade que corta com as principais rodovias, é por isso que nós chamamos Cumbica de cidade satélite, porque é um formato de um satélite, é rodeado pelas principais rodovias, e não vê essas soluções. E aí está aí a discussão da escala 6x1, né? Você imagina que você trabalha na metalúrgica, você trabalha 5 dias, segunda a sexta, e folga sábado e domingo. E aí você tem um salário lá de R$ 2.200, que é um salário médio de um ajudante. E quem trabalha no comércio trabalha 6 dias e folga 1 e ganha menos que quem trabalha na indústria. O que você acha disso? Você acha correto isso? Não, então... A discussão da escala 6x1, né? Então, é justo as pessoas que trabalham da mesma forma, trabalham um dia a mais e ganham menos que o outro? E não tem tempo de qualidade com a família, né, com o lazer, e isso acaba estressando. E principalmente quem trabalha no comércio, que lida com pessoas, e às vezes ele não está naquele dia bom. Estresse muito maior. Estresse muito maior, cansativo, exige muito da mente, do corpo, né? E essa discrepância também, né?
Por isso você passa nos mercados, vê sempre placa, né? Precisa de açougueiro, de atendente, de caixa. Ninguém quer trabalhar no comércio. Vou dar uma dica aqui para todos os proprietários de supermercado, do comércio. Gente, melhore essa escala. Melhore o atendimento, melhore a qualidade de vida dos seus funcionários. Senão vocês vão ficar sem funcionário. Tem gente que não quer mais trabalhar no comércio por conta da escala 6x1. É horrível essa escala. Em vez de contratar mais pessoas, ele exige muito da mesma pessoa. Por exemplo, lá onde eu trabalhava, agora por último, na empresa Sotubo, o que acontece? Ali eles estão querendo que um funcionário faça serviço de 2. Multitarefas. Consegui falar com o dono da empresa agora, que o amigo meu se acidentou, justamente por causa disso. Porque, primeiro que o rapaz era para trabalhar em 2 naves, ele se recusou. Então o coordenador o demitiu. E o outro aceitou. Aí o que aconteceu? Ele trabalhando em 2 naves naquela correria, exigindo mais do que ele podia dar, ele caiu da escada, quebrou a costela, estava para fazer uma cirurgia agora, eu estava até para visitá-lo, e acabei falando com o dono, porque a empresa com tanto dinheiro, até fora do país, por que não contrata, não dá chance para as pessoas trabalharem e fica exigindo, né? Mas isso é coisa que o empresário, o CEO da empresa, no caso ele é o CEO, ele nem sabe do que se passa no chão da fábrica. Muito bem. Muitos não sabem o que se passa. Tanto que eu passei algumas coisas para ele que ele jamais imaginou. Por quê? Porque vão querer colocar na conta do trabalhador o acidente ainda. Vamos montar uma consultoria sobre isso, né? Dica para os seus das empresas aí. Como que o seu gerente está tratando o seu funcionário, como está tratando o líder, como está tratando o porteiro da empresa. Porque eu acho que uma liderança eficaz, uma liderança gentil, começa pelo porteiro. Se o cara não dá bom dia pro porteiro, irmão, ele não vai dar bom dia para ninguém. Se o cara não respeita a dignidade humana do porteiro, a saúde mental do porteiro, ele não vai respeitar da faxineira, ele não vai respeitar da tia do café, ele não vai respeitar ninguém. Então, eu acho que saúde mental no ambiente de trabalho também é muito importante esse tema. E aí você está falando isso aí, o camarada se machuca, vai para casa. Qual é o sentimento dele? Que ele quer trabalhar. Ele se machucou porque ele gosta de se machucar. Isso, e ele não tem família. E como a empresa está fazendo a condução desse ser humano aí? Então, largaram ele lá no hospital e foram embora. Não tinha ninguém para acompanhar? Não, a segurança do trabalho o leva, o deixou, e aí eu falando com ele, ninguém foi visitar, foi um funcionário, um colaborador da empresa que foi levar o carregador para ele poder se comunicar, e eu falei justamente isso para o dono. E esse dono, que é o CEO lá, o Bruno Bassi, ele é diferenciado. Ele tem um restaurante lá da diretoria, dos donos, não, ele almoça à mesa. Já quero conhecer esse os rapaz funcionários. Ele se sentou à mesa comigo. Que legal. E ainda o Espírito Santo falou para mim, na brecha você anuncia meu nome. E eu falei, né, de Jesus, de Deus para ele. Mas ele... Aí essa discrepância, essa diferença que você falou. Na envergadura, na estirpe que ele está, ele cumprimenta cada funcionário. E o outro que está abaixo, um líder, ele não tem nem educação para falar com o funcionário. Eu vi muito isso. Eu passei 10 anos e meio nessa empresa e vi o tratamento com uns, o tratamento com outros. E o próprio dono cumprimenta todos. Que nem você falou, do porteiro ao faxineiro, super educado, acessível. E as pessoas que exercem um cargo menor, nem bom dia dá. Muito bem. Então, estamos falando de trabalho, estamos falando de política pública, estamos falando de trânsito, de cidade. Um outro tema para a gente fechar aqui, para a gente partir para outra parte. Já falamos da sua bibliografia, mas estamos caminhando bastante hoje, né? Uma coisa que eu fiquei bastante surpreendido ontem foi o presidente da República, durante esses dias, estava comentando que um salário médio de R$8.000 é insuficiente para o cidadão sobreviver. Eu concordei, em parte, com o presidente. Mas o próprio presidente propõe um salário mínimo de R$1.600. O que é que uma família faz com R$1.600? Inclusive o auxílio do Bolsa Família, que é R$600. Tem gente que muitas vezes é contra, e tem pessoas que dependem desse valor para sobreviver, porque a gente não pode parear todas as pessoas iguais. Tem pessoas com problema de saúde mental, tem pessoas com problema de alcoolismo, drogadição, abandono. Então nós vivemos em um mundo que ele é muito heterogêneo. Você não pode tratar todas as pessoas iguais. Nós chamamos de equidade. Equidade é tratar todos iguais.
mas nós não somos iguais. As nossas carências e necessidades são diferentes. O que tu acha? Como que sobrevive com um salário mínimo? Um aposentado sobrevive com R$ 1.600. O que ele faz com R$ 1.600? Um salário de um motorista carreteiro aí, R$ 3.000. O cara carrega uma carga milionária para cima e para baixo, na estrada, arriscando a sua vida, dia e noite, deixando a família. Então, eu percebo que os salários, no geral, os salários de todos os cargos, inclusive dos cargos operacionais, que requer mão de obra, muito baixo. O salário de um ajudante de R$ 2.000, o que o ajudante faz com R$ 2.000? O cara precisa pagar aluguel, precisa comprar roupa, precisa pagar conta de água, conta de luz, gás, alimentação. Como que sobrevive um cidadão que ganha R$ 2.000? O que você acha do baixo salário do nosso país? Então, ele tem que vender o almoço para poder jantar, vive no sufoco e acaba não tendo um momento de qualidade com a família, de lazer, porque no tempo vago ele tem que fazer Uber, no tempo vago ele tem que entregar pizza, porque você vê esse déficit que você está falando, a gente conhece e vê caso do erro, do pouco caso, pessoas que recebem o Bolsa Família que não precisa, que você sabe que a pessoa tem, por exemplo, eu conheço um caso que a pessoa até no banheiro tem ar-condicionado e recebe Bolsa Família de 3 crianças, uma para cada. E enquanto outra pessoa precisa e não consegue. Aí eu também não consigo entender, né? Como as pessoas são beneficiadas, parece que sempre tem um jeitinho, né? Conhece a pessoa ali do CRAS, do CadÚnico, e acaba dando um jeitinho da pessoa receber. E essa discrepância de salário. Então, tem pessoas que ganham muito e outras, né, ganham pouco, não há um padrão, né? E o salário mínimo é muito pouco. E as pessoas ainda querem se basear pelo salário mínimo. Quando você vai trabalhar é por um salário mínimo. Então, muitos não querem. Então, vai tentar o Uber, vai tentar fazer entrega, vai tentar por conta própria e acaba que dá aquele contingente. Né? A minha esposa pegou o Uber agora com o rapaz, então ele faz Uber e entrega no Mercado Livre. Aí ele disse que no Mercado Livre não tem vaga para ele. Aí quando é sábado e domingo eles chamam, porque não tem. Ele falou, também não vou no sábado e no domingo. Então todo mundo vai tentando dar o seu jeito, né? Por isso que a gente vive nesse aperto, né? Sem qualidade de vida. Sem qualidade de vida, de lazer, de família. E esses dias eu estava vendo que teve aquela votação do IOF e das BETs, porque as BETs pagam 12% de imposto. E aí os deputados recusaram que aumente para 18% o imposto das BETs. Que é essas casas de aposta, que é uma desgraça que está destruindo a vida de muita gente, né? Que como começa aí com a propaganda do jogo do Tigrinho, que muitos famosos, né, ficam milionários fazendo propaganda de bet, seja legal ou seja ilegal, mas sabe que muitas pessoas até beneficiaram do Bolsa Família, o cara já recebe as famílias porque está na situação ruim. Aí pega o valor do Bolsa Família para jogar no Tigrinho. Outro dia teve um moço que se suicidou porque gastou toda a sua economia no Tigrinho. Outra pegou a poupança e jogou no Tigrinho. Você acha que essas casas de aposta deveriam sofrer uma taxação um pouco maior? Com certeza. Já que toma dinheiro de todo mundo? Toma. Precisa enriquecer a qualquer custo. Vai passar por cima de qualquer um. Uma enganação terrível. Ali a pessoa acaba se iludindo, né? Dá com uma mão e tira com a outra. A pessoa pensa que está ganhando, mas quando põe na ponta do lápis, uma pessoa que se suicidou no Ottawa, adquiriu uma dívida, acabou se suicidando, se enforcou, mas a dívida continuou. Vieram cobrar o pai, porque ele não foi... Ele pegou com a agiota e perdeu no jogo. Meu Deus. Só que o agiota veio buscar. Ele morreu, mas a dívida não ficou. O pai e o filho teve que trabalhar para pagar. Então isso tem destruído família, isso tem destruído vida psicológica. Nesse engano, lá mesmo onde eu trabalhava, estava uma febre. Todo mundo jogava. Eu também joguei, todo mundo jogava. Uma ilusão, que você acha que vai ganhar, né? Mas graças a Deus eu não me aprofundei nisso. Mas teve um
um rapaz lá que pegou o salário todo, ele precisava de dinheiro, Meu Deus. ele não tinha de onde tirar, ele pegou o salário todo e jogou na roleta, porque lá na Bet tem roleta. E ele jogou tudo na cor vermelha, o salário inteiro, Meu Deus. só que deu vermelho, dobrou. E ele chegou lá na máquina onde eu trabalhava se tremendo. Ele falou, nossa, você não sabe o que eu fiz. Eu falei, o que foi? Você está passando mal? Ele falou, eu joguei o salário todinho no vermelho e deu. Eu dobrei. Eu precisava desse dinheiro. E se ele perde? Foi o que aconteceu com o outro. O outro jogou o dinheiro do aluguel Meu e Deus. perdeu. Aí a mulher queria se separar, ele acabou com começo de depressão, queria se matar. Aí eu orei por ele, lá no campo da empresa. Acabou que ele acabou indo para a igreja e acabou que ele parou com isso, porque isso daí ia levar para o abismo. E isso vicia. Chega um tempo que o cara quer já assistir, por exemplo, um jogo de futebol, não é mais por esporte, por lazer. Ali já é uma aposta. Ele já quer sempre, e aí ele vai tirar dinheiro de onde não tem, para poder sustentar o seu vício. Vício dos jogos de azar. Vício. Vicia e eu certeza, fato, eu vi pessoas se matarem, pessoas entrarem em depressão, pessoas perderem patrimônio, bens, porque existe até profissionais, né, que tem canal e tudo, que indica, tem ali no Telegram, eles mandam sinal, para quando vai entrar, eles vendem curso. Então tudo vai girando em torno do capital. O negócio é enriquecer a qualquer custo. É por isso Ganância. Ganância. Por isso que em 1 Timóteo 6,10, Paulo diz que a raiz de todo mal é o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro. Não é o dinheiro, é o amor. O amor ao dinheiro. O problema não é dinheiro no bolso, é o dinheiro no coração. O problema não é ter dinheiro, é o dinheiro nos ter. Eu acompanho um moço no Instagram que ele ensina como ganhar dinheiro. Então ele vai lá, compra uma caixinha de paçoca, ele pega lá o dinheiro na mão e fala, ó, vou comprar uma caixinha de paçoca. Aí compra lá, tipo, R$30. Aí ele sai vendendo a paçoca e mostra quanto ele vendeu. Então ele faz isso com vários produtos. Então eu vejo que tem muita alternativa para você fazer uma fonte de renda sem sacrificar ou sem se viciar em jogos. Você acha que é importante ensinar as pessoas a não cair nesse golpe? Tem que ter consciência. Esse dia eu fiz 3 listas de 3 tipos de vício que é um problema. O vício dos jogos, o vício da pornografia e o outro vício, eu esqueci qual que era. Era 3 vícios aí que eu falei que era uma desgraça, que destruía. O do cigarro é terrível também. Drogas. Eu coloco cigarro como drogas. Bebida, compra tudo. Prostituição, que tem camarada que não tem jeito. Ele pega o salário e gasta com prostituição. Seja prostituição pessoal ou virtual, ele gasta. O cara é pornógrafo e é um mercado muito grande, o mercado da pornografia. Existem moças de família, até mães de família, vendendo o corpo na internet para ter lucro. Esses jovens, infelizmente, jovens até mesmo das nossas igrejas, os jovens que nós conhecemos do nosso núcleo familiar, que estão vendendo o corpo na internet para ganhar dinheiro. Várias plataformas aí, você vê o time de futebol do Vitória é patrocinado por uma plataforma de prostituição. E tá tudo bem, e todo mundo acha legal, entendeu? É uma coisa meio... Aí você tem o vício dos jogos, que muitos times de futebol aí, por exemplo, eu sou corintiano, sou apaixonado, eu jamais compraria uma camisa do Corinthians com o logo da Bet. Todos, né? Todos os times estão patrocinados. Se eu comprar, eu compro sem o logo. Não vou fazer propaganda de Bet, porque a Bet, infelizmente, mesmo legalizada, destrói muitas famílias. E o vício das drogas, né? Que a gente coloca as drogas lícitas e as drogas ilícitas. Tanto os psicotrópicos que as pessoas tomam, chamado tarja preta, tanto o vício do álcool, né? Porque as adegas aí, infelizmente, com essa crise aí do metanol, mas você sabe que as adegas o poder público não tem condição de fiscalizar. Então, é um péssimo exemplo de política pública as adegas. As adegas precisam ter legalização e precisam trabalhar dentro da lei. Eu acho que nós estamos num país livre, cada um toma o que quiser, a hora que quiser, mas tem que ter legalidade. Porque senão esse vício, droga, álcool, né, e essas drogas que a gente chama de droga lícitas, destruindo lares e família. Camarada, estou vendo idosos na rua, idosos poderiam estar trabalhando, poderiam estar num seio familiar, usando droga no meio da rua, nas passarelas, nas cracolândias da vida,
E nós, muitas vezes, não debatemos esse caso, ficamos de braços cruzados, e é um problema crônico. O que você acha disso tudo aí? Então, sem fiscalização nenhuma, tá? Deus dará. Ali no hotel onde a minha filha estuda, eu a levo e a busco todo dia. E ali eles abriram uma adega perto da escola. Então fica cheio de aluno, quer dizer, menor de idade, sem fiscalização nenhuma. E a minha filha falou que o menino da classe dela entrou tão bêbado que ele não se mantinha em pé. E são todos menores de idade. Agora, esses dias eu passei e tinha 2 motos de policial lá, né? Mas ali tá terrível. E é justamente isso. E o vício do cigarro, uma das piores. Né? A gente sabe de um caso que o cara usava droga, usava crack, usava maconha, usava tudo. Ele conseguiu parar com tudo e não conseguiu parar de fumar cigarro. Né? Ele ele fumava por aqui. A nicotina ele não conseguiu deixar. Meu Deus. E eu passei por isso, né? Eu também usei droga, eu fumei cigarro, eu fiz de um tudo. E só Deus para poder livrar a pessoa dessa, né? Então, quando a pessoa tá... Ela não ouve ninguém. Ela não ouve ninguém. Ela é escrava do vício. E é como diz o Salmo 42:7, né? Um abismo chama o outro abismo. Verdade. Então, o cara começa ali com cigarro, passa para maconha, ele passa para cocaína. Quer dizer, é um abismo puxando outro abismo. Vai pro fundo do poço. Sem freio. Bom, nós falamos de assuntos gerais de política, falamos de política pública, falamos de saúde mental, de trabalho, de salário. Vamos para a Bíblia? Tá pronto aí para gente falar de Bíblia? Bíblia. Muito bem. E aí a gente vê que a pregação da palavra de Deus ela é de suma importância para transformar vidas. Você acha que o papel das igrejas, o papel social da igreja, a pregação do Evangelho da Paz é fundamental para mudar essas realidades, mudar a vida das famílias? Qual é o teu conceito com relação a isso? Porque muita gente, eu já ouvi muita gente falar para mim, tentar me convencer. E eu falar, não, tudo bem, eu não vou entrar nessa discussão não, para não magoar as pessoas. Mas assim, religião é tudo igual? Ah, não, a religião é tudo igual, a igreja é tudo igual. E aí eu fico na minha, né? Porque nem todas as igrejas, nem todas as religiões, a Bíblia diz que a verdadeira religião é acolher o órfão e a viúva nas suas necessidades, que nós chamamos do amor ágape, acolher. Todas as igrejas é igual, todos pregam o evangelho igual, o evangelho é um só, a religião é uma só. Qual é o teu ponto de vista disso aí, o teu pensamento, para a gente começar essa discussão, esse debate? Então, a palavra religião, religar o homem a Deus. Então, eles querem fazer o ecumenismo, colocar todo mundo debaixo do mesmo guarda-chuva, né? E dizer que todas as religiões são iguais. Provérbios 14:12, a Bíblia diz que há caminhos para o homem que lhe parece direito, mas o final é o caminho da morte. Então, a gente vai perceber que a igreja nunca foi um lugar, né? A gente vai ver que Paulo perseguia a igreja. Ele não perseguia um lugar, ele perseguia as pessoas. Sim. Né? Tito 2,14, a Bíblia diz que Deus ele vem buscar um povo. Ele não vem buscar uma igreja, mas o texto diz que ele vem buscar uma igreja. Mas não é a igreja que vai subir. Ele vem buscar um povo de boas obras. Né? E Tiago 1,27, como você falou, a religião pura e imaculada é essa. Visitar o órfão, cuidar das viúvas e não fazer acepção de pessoa. Eu não trato rico de um jeito e pobre de outro. Então a maneira mais eficaz é a palavra. É a palavra. Então, isso, né, a igreja tem os seus dogmas, tem os seus usos, seus costumes, mas não tem outra maneira a não ser a palavra. A primazia da palavra é fundamental para isso. O João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Às vezes a pessoa até conhece, mas 8,36 diz que se o Filho do Homem não vos libertar, verdadeiramente não sereis livres. Então vamos lá. Então não é a placa da igreja, não é o lugar, não é o templo, não é a ligação com Deus. Ligação com Deus. A palavra, ela executa o que ninguém pode executar. E eu acho importante a tua fala, porque eu me lembro de um texto que Jesus falou assim que ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu me lembro de João 14,6. João 14,6. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, primeiro a pessoa precisa encontrar Jesus. Jesus é o mediador. Então, a pessoa primeiro... quem está ouvindo esse podcast, ele vai entender o seguinte. Eu encontro Jesus, seja no templo, seja na rua, eu encontro Jesus. Então, eu encontro verdadeiro com ele. Um encontro genuíno. As pessoas confundem o que é o encontro verdadeiro, né? Porque existe o superficial. Aí eu encontro Jesus, aceito ele como meu único suficiente Salvador. A partir daquele passo,
eu tô ligado com Deus, é isso? Sim, aí você vai dando lugar para o Espírito Santo trabalhar, né? Porque ele é educado, né? Ele bate a porta, né? Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. A gente ali tipifica o coração da pessoa, quando na verdade aquela igreja tinha colocado Jesus para fora. Certo. Então ele estava pedindo uma oportunidade. E assim, né, as pessoas têm que ter consciência que nós precisamos de Cristo, né? Então, a pessoa, quando ela tem um encontro real, precisa haver uma mudança de caráter. Porque só quem muda de pele é cobra, né? Então tem que haver uma mudança de dentro para fora. E é natural, não precisa ser nada forçado. Porque o Espírito Santo, em João 16:8, a Bíblia diz que é ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Eu não consigo convencer ninguém. Billy Graham dizia que nós temos lábios de barro. Nós só podemos falar aos ouvidos. Quem fala ao coração é o Espírito Santo de Deus. Então a gente vê em várias passagens que Deus abriu o coração de Lídia para ouvir a palavra. Então, a partir do momento que você começa a dar lugar, dar abertura para o Espírito Santo entrar, e você começa a conhecer, porque eu só conheço a Deus através da sua palavra, e a palavra executa o que ninguém pode executar. Então, através da palavra e do encontro com Cristo, o Espírito Santo achando lugar na vida da pessoa, ela começa a trabalhar. Você vai perceber que pessoas que têm esse problema de droga, que a gente falou, ele passa ali internado, a família gasta 15 mil reais com a internação. Às vezes ele vai a um culto, a palavra entra, o Espírito Santo trabalha, Jesus o liberta, e aqueles 15 mil vai ver que não valeu de nada, porque Jesus faz de graça e as pessoas não querem. Então, quando você vai a uma casa onde o adversário ele cobra para trabalhar e as pessoas pagam e pagam caro para destruir família, casamento, e Jesus faz de graça e as pessoas não querem. Então esse encontro ele precisa ser real, né? Não pode ser superficial, a pessoa tem que querer mesmo, de fato. Ele diz que em Jeremias 29:11, buscar-me-eis e me achareis, mas quando é me buscar de todo o vosso coração. É uma decisão que só cabe à pessoa, né? Não tem como persuadir, como forçar. A pessoa dá brecha e o Espírito Santo vai trabalhando, vai moldando o caráter, né? Então, o conhecimento bíblico, ele me leva ao sucesso em todo o segmento da vida. E de forma gradativa, ela vai moldando o meu caráter, vai dirigindo meus passos. Então, ninguém muda por frequentar a igreja. A pessoa só muda quando o Espírito Santo se apodera da pessoa. Então vamos lá, aceita Jesus e aí recebe o Espírito Santo. É um processo. Na hora, né? Porque a pessoa... Instantâneo, né? A pessoa pensa que... Convence ali no coração e a pessoa vai começando a mudar de caráter. Ninguém confessa se não for pelo Espírito. Esse processo, eu enxergo muito esse processo na vida de Zaqueu. Zaqueu é um exemplo de alguém que recebeu a Jesus e o Espírito Santo e começou a mudar o caráter deles? Realmente, de fato. Tanto ele quanto o cego. Eu gosto de usar também os dois cegos. Tem o cego Bartimeu e tem o cego de nascença de João 9. Então, o que acontece com o cego de nascença? O cego Bartimeu? Jesus diz, o que queres que eu te faça? Ele falou, eu quero ver. E ele passa a enxergar na hora. O cego de nascença, Jesus diz, o que queres que eu te faça? Ele falou, eu quero ver. Aí Jesus unta os olhos dele, né, com lama. Ele vai no tanque de Siloé. O que significa? Um processo. Tem gente que é liberto na hora e tem gente que passa processo. Eu mesmo fui um que passei um processo. Eu mesmo usando droga, eu ia à igreja. Eu usava droga e ia para a igreja. Eu saía da igreja e usava droga. O meu foi um processo. E o caso de Zaqueu, ele sobe num sicômoro, né? Ali os biblistas dizem que ali havia um dedo de espinho. Era uma curiosidade sicômoro, bíblica. Isso, curiosidade muito... bíblica. Não era coisa fácil que ele estava fazendo. Um desafio para ele. E quando ele subiu para ver Jesus. Mas foi Jesus quem o viu. E ele disse, desce, porque hoje me convém pousar na sua casa. E o interessante ali é que o capítulo 18 de Lucas nos fala de um jovem rico. E no capítulo 19 nos fala de um velho rico. Top. Paralelismo bíblico. Eu amo isso aí. Então, o jovem rico, Jesus, ele diz, eu tenho observado tudo. E ele diz, mestre, bom mestre. Jesus vai dizer, por que me chama mestre?
é porque me chama de bom. Só há um bom, que é Deus. E aí, quando Jesus fala para ele, olha, vende tudo e me segue, ele se entristece e sai. E aí os discípulos disseram, quem poderá se salvar? Aí Jesus disse, viu como é difícil um rico entrar no reino do céu? É mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Apegado. Então eles disseram, como nós vamos... Então quem poderá se salvar? E como Jesus dissesse, vem comigo. Então ele sai de um jovem rico que se recusa, está aos pés da salvação e recusa, e vai se encontrar agora com um velho rico que sobe um sicômoro para ver Jesus, e é Jesus quem o vê, e ele diz, vamos que hoje me convém pousar na sua casa. Quando chega na casa de Zaqueu, estão todos à mesa. E ali, ele constrangido pela presença de Jesus, ele vai dizer, olha, mestre, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir. Você tirou de culpa. Eu vou restituir. Aí, depois ele diz, não, eu vou fazer melhor. Se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Que era o que a lei mandava. Né? Que você defraudasse alguém, você tinha que restituir 4 vezes mais. Eu amo muito isso. Ó, essa palavra daqui eu amo muito, porque o mau caratismo dele, ele joga fora na hora. Né? A mudança. Ele não muda por fora, ele muda por dentro, atitude, caráter. Né? Eu mentia, eu não minto mais. Eu roubava, eu não roubo mais. Então, o que acontece? Quando ele está ali, que ele diz, olha, se eu defraudei alguém, eu vou fazer melhor, 4 vezes mais, então Jesus vai dizer, a salvação chegou nessa casa. Então, um discípulo olhou para o outro e falou, você viu o quê? O camelo acabou de passar no fundo da agulha. Top. Por quê? Porque o jovem rico e o velho rico. O problema ali não era a riqueza, era o caráter. Né? O problema, um é jovem demais, o outro é velho, não. Então, você vai ver nesse paralelismo que Jesus ele não faz acepção de pessoas. Né? Jovem, velho. E o Zaqueu sobe na árvore para ver Jesus. Por quê? Porque a multidão atrapalhava. E a gente vai perceber que a multidão na Bíblia ela só serve para atrapalhar. A mulher do fluxo de sangue queria tocar em Jesus e a multidão atrapalhava. Ela vem por baixo. Porque quem vem por baixo arranca poder e virtude. Agora quem vem por cima aperta e oprime. Top. Porque ele disse, olha, alguém me tocou. E Pedro disse, a multidão te aperta? Ele disse, não, a multidão está tropicando, me apertando, me empurrando, mas alguém aqui tocou com fé. A multidão atrapalhava. O cego Bartimeu gritava e a multidão mandava ele se calar. Em João capítulo 5, aquele homem estava há 38 anos. E quando Jesus disse, tu queres ser curado? Ele disse, eu não tenho ninguém. Quando eu vou, a multidão pula na frente. Você vai ver sempre a multidão atrapalhando. E em Marcos capítulo 2, e o verso 4, a Bíblia diz que aqueles amigos pegaram o paralítico, a casa estava tão cheia que eles tiveram que abrir o telhado, que a multidão atrapalhava. Então, muitas vezes a multidão atrapalha. Então, se você ficar no meio da multidão, você é só mais um. Se você ficar atrás, tem uma multidão na sua frente. Então, é tempo da gente se antecipar. Muito bem. Eu vou pedir para o Paulo. Paulo, vê se consegue dar uma pausinha aqui uma pausinha no nosso bate-papo para a gente falar do Eclésia. Da outra tela, Paulinho, só para a gente poder fazer isso. Dá uma pausinha para nós aí. Aproveitar de fé, de evangelismo, de multidão, vamos falar um pouco do Eclésia. Calma aí, que mudou, Paulão. O evento Eclésia é um evento que nós realizamos todo ano na frente da nossa igreja. É um evento que o objetivo principal de ganhar almas para o reino. E é o maior desafio da igreja ganhar almas. Porque você sabe das dificuldades. Eu tenho um pastor, um estudioso, muito amigo nosso, que ele fez um estudo, ele falou que nos anos 80, eu não vou ter precisão com a minha fala, mas você vai entender. Nos anos 80, nos anos 70, precisava de 10 crentes para ganhar uma pessoa para Jesus. Nos anos 80, 20 crentes para ganhar uma pessoa para Jesus. No ano 90, 100 crentes para ganhar uma pessoa para Jesus. No ano 2000, precisávamos de 1000 crentes para ganhar uma pessoa para Jesus. Hoje, em 2025, está difícil ganhar uma para Jesus. Por vários fatores. Né? E aí, qual a tua importância? Que a gente vai fazer o merchan desse evento. E aí, qual é a importância que a igreja tem que se ocupar com o evangelismo, com visita? Qual é a tua visão, essa visão de reino tua aí? Então, gostei da sua fala. Estava pensando aqui, porque o culto de oração está vazio. Né? Sem oração... Oração vazio, banco vazio. A oração, ela
Uma que a igreja ela tem que sair do ninho, né? Não pode ser o sal no saleiro, não tem importância. Isso tem que vazar pelos poros, né? O evangelismo tem que ir atrás da ovelha perdida, atrás da dracma perdida. Então, o que acontece? Se a gente for ver em Atos, a Bíblia diz que tinha 500 irmãos reunidos na ascensão de Cristo. Mas no cenáculo, orando, só 120. Porque o culto de oração ficou vazio. Agora, os 120 que perseveraram em oração, o que aconteceu? A Bíblia vai dizer em Atos 2,41, que quando Pedro se levanta para pregar, o coração dele se derretia. Só que antes dele falar de cura, ele mostrou que eles estavam doentes. Antes dele falar de salvação, ele mostrou que eles estavam perdidos. E aquilo caiu como uma bomba. E ali a Bíblia diz que 3.000 almas, 2,41, o primeiro sermão de Pedro, 3.000 almas. Então, 120, naquela época, atraiu 3.000. Hoje, 3.000 não atrai 120. É justamente o que você falou. Por quê? Porque o culto de oração está vazio. Na ascensão de Cristo, 500, mas no cenáculo eles vinham 10 dias orando, até que o Espírito Santo veio e os encheu. E aí Deus acrescentava aqueles que haviam de se salvar, porque era tudo feito pela soberania do Espírito. Não tinha culto de libertação, não tinha culto de milagre, não tinha culto... Não, tudo era feito com a soberania do Espírito Santo. Então, é importante, de suma importância isso aqui, que é a igreja fora do ninho. Muito A bem. igreja indo até o pecado. Top. Manda essa aqui para mim, Paulo, fazer um convite especial. Os irmãos de Cumbica, Parque Irapuru, não deixa eu esquecer não, Jardim Ottawa, São Manuel, Cidade do Céu Satélite, Cidade de Jardim Cumbica, todo o pessoal da região de Cumbica está convidado para participar conosco, dia 22 de novembro, sábado, às 18 horas, da Cruzada Evangelística Eclésia. Essa cruzada nós realizamos na frente da igreja, nós já pedimos autorização da prefeitura para fechar a rua, e nós cultuamos ali, adoramos ao Senhor, com louvor, com palavra, com pregação. Você está convidado, né? Sim. Convidado ou convocado? Convocado. 22 de novembro, você está convidado para estar conosco na Cruzada Evangelística Eclésia. É o segundo ano, nós queremos todo ano fazer uma grande cruzada lá, para que o nome do Senhor seja glorificado. Faz o teu mexendo na tua câmera ali. E eu creio, né, preparando Deus também, vou estar junto com os irmãos, para que nós possamos levar o Evangelho, fazer a obra do Senhor com excelência, né, onde hoje nós vemos muitos funcionários do reino, né, que sempre tem um interesse por dentro, por trás, né? Você vê que ali em Filipenses estava havendo culto e uma menina estava revelando o nome, até o nome de pessoa que já morreu, CPF, e gente lucrando por trás disso, né? Então a igreja precisa disso, de pessoas que estejam empenhadas na obra para receber o seu galardão, o seu benefício somente do Senhor, não esperar por mão de homens. Então é de suma importância, você que pode, né, dia 22 de novembro às 18 horas, ali à frente da igreja, nós estaremos ali para glorificar o nome do Eterno e que almas venham conhecer o Senhor e que Deus possa enviá-los e abrir o coração deles, porque ali a palavra de fato será pregada. 22/11, Rui Biaca, no 99 da Cidade Satélite, próximo a UPA Cumbica. Vá participar conosco dessa grande cruzada e o nome do Senhor será glorificado. Acho que pode deixar a tela aí, viu, Paulão? Vamos junto aí. Vamos continuar? Posso continuar? Então vamos lá. Aceitei Jesus, que é o único mediador entre Deus e o homem. Recebi o Espírito Santo, que me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Mas por que do pecado? Por que da justiça? Por que do juízo? O que quer dizer isso? Pecado, justiça e juízo. Então, aqui João 16:8, ele mesmo já dá a explicação, né? A Bíblia explica a Bíblia. Você sabe que eu estava conversando com um moço espírita, ele falou, não, esse pecado aí foi que os crentes inventaram para ganhar as pessoas para ele. Que falou que o pecado não existe, que é natural, aquela coisa toda. E eu falei, meu Deus, se o pecado não existe, como é que é essa concepção aí do pecado? A palavra pecado é errar o alvo. Então o pecado ele tem que ser acidente. Ele não pode ser nada premeditado, né? Aí vem a iniquidade. A iniquidade é o pecado consciente. Eu sei que está errado e eu continuo fazendo. E a desculpa eu não tenho força. Então é o pecado consciente. Enquanto aqui
Ó, e quando ele vier convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aí no verso 9, do pecado, porque eles não creem em mim. Então, Então, só um minutinho. A incredulidade leva a pecar. leva a pecar. Porque eu não tenho ninguém acima de mim, eu não tenho ninguém. É por isso Ninguém que manda em mim, eu nasci assim. você vai ver que Acã, quando ele pega ali a capa Babilônia, tudo, que ele vai enterrar, ele olha para um lado, olha para o outro, mas ele esquece de olhar para cima. Quando Geazi toma os bens ali da mão de Naamã, a Bíblia também diz que ele esconde. Ele olha para um lado, olha para o outro, mas ele não. Abel também, né? A Caim também, ele falou assim, onde está o teu irmão? Isso. Teu coração, Isso. coração de Caim já estava no pecado. Já, 1 João 3,12 diz que Caim era do maligno. Meu Deus. Então ali não é questão de oferta, é questão de caráter. Porque eles eram irmãos, eles viveram no mesmo lar, eles sugaram o mesmo leite, eles tiveram o mesmo ensinamento, mas a Bíblia diz em 1 João 3,12 que Caim era do maligno. Então os dois oferecem a Filho de oferta. Belial. Deus atenta para a oferta de Abel e não a de Caim. Por quê? Porque o problema não era a oferta, o problema era o ofertante. Top. Antes de Deus receber a oferta, ele recebe o ofertante. E como está a nossa vida diante dele? Então, o primeiro homem que nasceu de mulher, Caim, era um mentiroso. Onde está teu irmão? Sou eu o guardador do meu irmão? Não sei, acabou de matar o irmão. Discutindo com Deus. Aí, invejoso, assassino. Por isso que o homem ele perde a imagem e semelhança de Deus. Você vai ver em Gênesis capítulo 5, verso 3, que aí Adão, com 120 anos, gerou Sete, segundo a sua semelhança. O homem perdeu. Davi disse, em pecado me concebeu a minha mãe. A gente já nasce no pecado. É quando ele diz aqui, ó, quando ele vier convencer ao mundo do juízo do pecado, ó, do pecado porque eles não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então, da justiça, porque ele é a própria justiça. E quando eu deixo de crer nele, eu perco a justiça. Perco a justificação. Porque a justiça é um fruto, né, do Espírito. O autocontrole, o amor, a mansidão, a paz. Então, quando o Espírito Santo me domina, eu sou dirigido por ele, então ele dirige o que eu falo, o que eu ouço, o que eu faço, o que eu visto. Então, a justiça de Deus é como diz, né? No tribunal, segundo os Coríntios 5:10, a Bíblia diz que todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo para prestar conta do que fizemos por meio do corpo. Então, no tribunal dele, não tem como corromper o juiz nem as testemunhas. Os salvos receberão justo juízo. Isso. Logo que Paulo diz em 2 Timóteo 4:8, desde agora está-me preparada a coroa, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não só a mim, mas todos quanto amarem a sua vida. E tanto o Salmo 11, verso 7, e o Salmo 7, verso 11, diz que ele é justo e ama a justiça. Então não tem injustiça com ele, né? Ele não se deixa subornar. Então ele é o justo juiz que julga a causa de fato como que tem que ser julgada. Né? E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Depois que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. 5:19, né? O príncipe, o Satanás. Isso, o Deus desse século. O jaz quer dizer esquecido. Então o mundo está esquecido, né? No maligno. Justamente isso. Ele diz que em 2 Coríntios 4:4, que o Deus desse século, então Deus com D pequeno, é chamado de Deus desse século, né? 1 João 5:19 diz que o mundo jaz do maligno. Em João 14:30, ele diz que é o príncipe desse século. Então, às vezes a gente vê as pessoas dizendo que vai crisar na cabeça de Satanás, que vai fazer isso e acontecer. E quando a gente lê Judas no verso 9, ele diz que o diabo, quando contendia a respeito do corpo de Moisés, não ousou lançar palavra de maldição, mas ele disse, o Senhor te repreenda. Mas hoje não, as pessoas lançam maldição, faz campanha, faz e acontece, e ele tem poder. Segundo aos Coríntios 11:14, Paulo disse, não é maravilha, porque o próprio Satanás tem poder para se transformar num anjo de luz.
Os Efésios, né? Nós temos que lutar não é contra a carne e sangue, 6 e mas 10. contra as autoridades, potestades. Imagina, Organizado. o Paulo é colocou lá organizado. a hierarquia demoníaca, né? Isso. E a gente fica brincando. Isso. Você vê que o mundo espiritual é organizado, o crime é organizado, a política é desorganizada e a igreja às vezes é desorganizada. Meu Deus. E o mundo espiritual tem principado, tem potestade. Um demônio que vem para cima do pastor não é o mesmo que vem para cima de um membro. Porque Jesus disse, vai ferir o pastor e as ovelhas vão se dispersar. Então o alvo é mais acima. O que fazer para ser salvo? A pergunta que surge, né? Porque as pessoas falam assim, eu vou lá na religião afro, vou lá na religião oriental, vou lá na religião, por exemplo, tem aí o budismo, tem a Seishenoe, tem várias religiões que as pessoas buscam para ser salvo. O que fazer para ser salvo? O que é o caminho para ser salvo? Qual é o caminho para ser salvo? Porque as pessoas muitas vezes estão procurando Deus num pedaço de tecido, em uma imagem, está procurando Deus em uma voz. Então, cada dia que passa surge novas oportunidades para as pessoas buscar a Deus através de artefatos. Qual é o verdadeiro sentido? Aonde está Deus? Como eu encontro Deus, segundo a Bíblia? Porque Jó 42:5, ele disse, só de ouvir falar eu te conhecia. Agora te veio os meus olhos. Quer dizer, tem gente que só conhece Deus de ouvir falar, não de andar com ele, não de ler Bíblia, de orar, de jejuar. Então aqui no livro do profeta Miqueias 6:8, e ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, porque 16:8, né? Sim. Ele é a justiça. Ele é a justiça. Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. Né? Então, o que deu? Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que o Senhor pede de ti? Que pratique a justiça, a misericórdia. A contrapartida. E ande humildemente com o seu Deus. Você precisa conhecer a Deus, deixar Deus trabalhar na sua vida, te convencer do pecado, da justiça e do juízo, ter consciência e que o diabo não vem erradicar do coração de ninguém, que há uma prestação de conta, há um dia determinado. Lá em Mateus 7:21-23, ele diz, e naquele dia, nota que é um dia, o dia vem, o dia está a caminho. Está marcado. Tanto que quando Jesus chega em Gadara, em Marcos capítulo 5, Satanás diz, a legião veio nos atormentar antes do tempo, porque ele sabe que tem um tempo, que tem um dia determinado. E ele diz, você veio antes do tempo? Então, naquele dia, o dia está a caminho. E ele diz, muitos me dirão, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz milagre. Eu quebrei a lei da natureza no teu nome. E ele não vai dizer, mas você se desviou. Não, eu nunca vos conheci. Você usou o meu nome. Você nunca foi crente. Você só levava o meu nome nos lábios, mas não levava no coração. Então, muita gente conhece Deus de ouvir falar, da boca para fora. Não é de viver. Porque você vai ver que a mídia só veicula a parte negra do evangelho. O que dá ibope. O que dá likes. O que dá ibope em 2 Coríntios capítulo 12, o que dá ibope não é o que Paulo viu no terceiro céu. É o espinho na carne. É o que fazia sofrer. Ninguém questiona, pergunta e estuda o que ele viu no terceiro céu. Que ele diz que ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Mas ninguém pergunta e estuda, perscruta o que ele viu no céu. É o espinho na carne, é o sofrimento que dá ibope. Muito bem. Gente, estamos chegando no finalzinho do nosso encontro aqui, nosso bate-papo, Ivanildo de Cumbica Podcast. Vou pedir para o Paulo colocar a nossa tela aqui para a gente poder fazer o merchan desse podcast aqui e também fazer o merchan porque todo o conteúdo pragmático que foi falado aqui, ele é muito importante para as igrejas. Será que a gente consegue mudar aqui, Paulo? Mudar para a gente deixar rodando a tela aqui? Para a gente poder abrir novas portas da pregação do Evangelho. Porque a gente percebe que muitas igrejas, o pastor tem dificuldade, por conta do tempo, por causa do estudo, por causa de algumas dificuldades. E o nosso objetivo é ser pregador do Evangelho. Eu acho que eu gosto muito dessa palavra. Eu sei que a palavra pregador é dispenseiro, ensinador,
pastor, Ministro. mas a palavra pregador, eu acho que é top. A palavra pregador, aquele que prega. E aí, como faz para o pastor que está assistindo esse podcast te contratar? Para você dar um estudo bíblico, na reunião de obreiro, uma escola dominical. E aí você já está convidado para fazer parte da nossa diretoria da escola teológica. Porque aí já vamos levantar a escola teológica novamente lá e você já está convidado para conhecer a estrutura, para a gente poder estar desenvolvendo essas atividades. Eu sei que você gosta e eu acho que vai ser de suma importância para o reino. Mas como que o pessoal te encontra? Qual é o teu canal aí? WhatsApp, telefone? Como é que faz para te encontrar? Quanto custa levar o pastor Wellington para dar um estudo bíblico, para pregar a palavra de Deus? Vai lá na sua câmera lá e fica à vontade. É todo seu. Então, o contato mais eficaz é o WhatsApp, né? Que é o 11 9 8635 8635 0873. 0873. 911 8635 0873. Isso, Tá bem? 11 9 8635 0873. 8635 0873. É o mais eficaz, né? Pode me achar, eu não, pela misericórdia de Deus, eu não Custa cobro, nada? não tenho- Não? Não, porque Mas se o pastor quiser dar a oferta da gasolina aí lá, é com ele, né? É o que Deus colocar no coração, porque a gente não é um produto, né? A gente vê muita gente cobrando e pondo preço, então mas eu acho importante a tua fala, porque assim, e aí eu vou falar para a minha câmera. O pastor que for ético, tiver bom senso, bom siso, entendimento, vai separar uma ofertinha de domingo de R$200 para te ajudar. É, porque você coloca ali uma gasolina, 50 de gasolina. E aí você pregou no domingão, você chega em casa, você quer comer uma pizza com a sua família, você merece, você é digno. A Bíblia diz que não se ata a boca do boi que debulha. Então, R$150, dá para comprar uma pizza, uma Coca-Cola, ainda sobra 100 ali para comprar o pãozinho amanhã, na segunda-feira, que o pregador também come, né? é Então, porque demanda tempo, né, Vanão? demanda tempo. Se Então, ó, você levar uma comida boa para a igreja, o obreiro é o digno pastor, olha, o pastor separa aí uma oferta de 100 a R$200 para abençoar o pregador e você leva o teu material também para ser abençoado. mesmo. Fica a dica aí. Eu levo essa Bíblia, que é uma Bíblia ultra fina gigante, né? Acabo que eu ainda levo esse material, né? Às vezes as pessoas me abençoam e são abençoadas, fica um preço bem acessível, essa Bíblia. E eu tenho o canal no YouTube, né? Que você escrever lá Wellington Caetano de Holanda, tá? A foto é a foto da minha esposa, né? Você tem ali, né? Já está com quase 1.300 inscritos, né? O canal está com 240 mil visualizações, Top. né? Porque tem conteúdo. E como você bem frisou, a gente demanda tempo, né? A gente separa ali aquele tempo para estudar a palavra. Eu mesmo, para fazer a mensagem, diante do Deus eterno, eu levo de 5 a 6 horas. Debruçado sobre o texto e pregador de esboço, né? Eu faço meu esboço, levo meu esboço. Todo pregador deveria usar o esboço. Prego no esboço, porque isso demonstra o que você estudou, que você se preparou, né? Ninguém vai fazer a obra do Senhor. Jeremias 48:10 diz que é maldito quem faz a obra do Senhor de qualquer jeito. Então eu sempre procuro levar algo para a igreja do Senhor, não comida enlatada. Tem o Instagram também, que é o Wellington_Caetano. E ali você pode ver alguns conteúdos, algumas mensagens que nós temos pregado por aí. Eu gosto de te ouvir. Sábado eu estou em Itaquá, domingo no Estela Maris, né? Hoje estamos aqui pela misericórdia do Senhor. E é isso, a obra não para, né? Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E isso foi uma promessa de Deus, que eu deixaria de juntar palha para homem. E às vezes a gente, na nossa mente limitada, fica pensando como vai ser, mas até que o Senhor tem nos sustentado e nós estamos aí, na direção de Deus. A Bíblia diz que o homem considera o seu caminho, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. Então nós estamos aí no direcionamento do Senhor, pregando a palavra do Eterno. Eu quero mandar um abraço também aqui para o pastor Gilberto, meu amigo. Fala na tua câmera, porque aí você vai fazer esse corte e enviar para ele lá. Quero mandar um abraço, pastor Gilberto, um amigo querido, né? Um homem que faz agenda para mim, que está sempre comigo. O pastor Ivan, pastora Cíntia, Igreja Ascender, ali na Rua Bandeira, no Maria Dirce, né? Segundo domingo do mês nós estamos ali para ceiar, né? Porque nós temos pastor, nós temos uma igreja, né? Mandar um abraço para minha esposa, para minha filha, minha esposa Selma, que tem me ajudado. Eu tenho cumprido direitinho aí a ordem do Senhor, que não é bom que o homem esteja só. Onde eu estou, minha esposa está comigo, ela que dá credibilidade ao meu ministério, né? A minha filha, que agora há pouco entregou a sua vida a Jesus, e Deus tem trabalhado de uma forma especial. Então, mandar um abraço para esse querido pastor Hélio, um amigo, né? Meu amigo também,
E é isso, que Deus abençoe, agradecer ao pastor Ivanildo, né, pela oportunidade, pela conversa, que isso aqui é de suma importância e crescimento para a nossa vida espiritual e intelectual. Muito bem. Gente, estamos chegando ao finzinho do nosso podcast, Ivanildo de Cumbica Podcast. Curta no Instagram e vamos abrir o canal, né? O canal do YouTube aí, o Paulo vai me dar uma ajuda também. Vamos junto crescer, falar sobre tudo que é de suma importância para a sociedade, não só a sociedade religiosa, mas a sociedade em geral. Grande abraço, beijo no coração, um ótimo final de semana. Fica com Deus, que Deus te abençoe muito e não se esqueça de garantir a sua salvação. Deus te abençoe, muito obrigado. Ô Paulo, tem para tirar uma fotinha nossa aqui? Tem? Eu esqueci da água, cara. Eu tô com os beiços secos aqui.